O terceiro princípio ético nos fala da importância de sermos fiéis, honesto e verdadeiro na vivência e na transmissão do programa Amor Exigente. Neste momento, ouviremos nossa querida Dona Mária com o tema A necessidade de ser fiel, honesto e verdadeiro nas reuniões de AE. Bem-vindos. Alegria de estar aqui. Sabe, eu estava encantada com meu afilhado, Nivaldo, e com a fala dele. E, continuando, eu queria fazer um pouquinho da minha vivência espiritual a partir de conhecer um presbiteriano e casar com ele. Me encanta a seriedade, a importância da honestidade, da fidelidade, do amor que eles vivem, o cristianismo protestante. Quando eu casei, minha avó chorava tanto, porque eu vinha para São Paulo, mas eu entendi que ela estava chorando porque eu estava casando com um protestante. E ela era muito católica e teve uma importância muito grande na minha formação. E eu prometi para ela, naquele momento, vovó, não chora mais. Eu estou ali mesmo em São Paulo, mas era longe, viu? 1000 quilômetros da minha casa na casa dela. Eu não vou virar protestante. Ela falou, isso me alegra muito. E eu não virei protestante, mas fui muito aos cultos. Minhas crianças assistiram à escola dominical, mas todos ficaram católicos. Acho que a força da mulher na religião é muito forte. E todas as igrejas nos acolhem e são importantes. Só que você precisa, de fato, assumir a sua igreja. Sabe? Se está no amor exigente, busque estar mais perto de Deus. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Como vai você? Cada vez melhor. Eu gostei tanto do meu título. Quem deu esse título para mim? Foi você ou foi ele? Valeu. Muito importante. Obrigada. A necessidade de ser fiel, honesto e verdadeiro. Princípios éticos. Eu pensei que, de início, que no amor exigente, nós íamos precisar só para a instituição. Os nossos líderes estavam começando a escorregar aqui, ali, eu não estava muito feliz. Pedi para Haroldo, ele deixou fazer os princípios éticos. Porém, quando nós vemos uma pessoa, de onde vem a postura antiética dela? Não será da família? E aí deu uma luz. Não é só para a instituição. A família tem que mudar. Até porque nossos filhos, quando assumem a sobriedade, eles precisam desse princípio. E se a família não tem, ele não pode ficar lá. Recentemente, eu vi o Dr. Ronaldo Laranjeira dizendo que um ninho, o lugar onde permitiu que um dos nossos filhos, nós não somos causa, mas nós
acalentamos comportamentos que levaram à dependência química, se esse ninho não mudar, a pessoa voltando para essa mesma estrutura familiar, ele vai recair. Ele não tem força para continuar o propósito de uma vida ética, fiel, honesta e verdadeira. Então, fizemos os princípios que se repetem. E outra coisa, sabe, quando eu arrumei os princípios, o professor Saulo me questionou 2 vezes. Mara, você está fazendo 12 princípios éticos para combinar com os 12 princípios básicos? Não foi. Eram os problemas que nós estávamos vivendo, de um modo geral, na nossa federação, no nosso movimento. Desde o começo, antes de nos tornarmos uma federação. Então, é muito necessário essa postura, aliás, a postura de uma nova família acolhendo o filho diante dos princípios éticos. Vamos lá? Amor exigente precisa desses 12 princípios? Precisa. E não pode só trabalhar os princípios básicos, os comportamentos. Isso aqui é virtude, mas é comportamento. É um comportamento virtuoso. E quando o padre Haroldo estava já na cadeira de rodas, mas ia às quintas-feiras na minha casa para a gente estudar a Bíblia, um pouco do olhar dele de jesuíta. Um dia estava demorando para chegar a madrinha do Francisco e a Ana Silvia, nós estudávamos juntas todas, e ele estava lá com o olhar meio parado. E eu perguntei, padre, o senhor está satisfeito com o amor exigente? Tem alguma coisa que o senhor mudaria nisso? E ele, olhando para longe, falou, não, dona Mara, amor exigente é extraordinário. Lá ninguém briga. Ninguém briga. Eu falei, mas, padre, o senhor está me dando a impressão que o senhor não está muito aqui. Ele falou, eu só faria diferente uma coisa, dona Mara. Eu pregaria mais a minha religião. Ele gostaria de ter sido mais, porque padre era pluralista. Lá em Goiás, nós temos muitas igrejas espíritas e líderes espíritas dentro do amor exigente, que são pessoas extraordinárias. Nivaldo, padre, ia nas igrejas espíritas. Eu não ia porque eu estava perto da vovó, mas o padre ia e visitava as igrejas, participava dos cultos, respeitava profundamente meu marido. Ele dizia, doutor Menezes, o senhor protesta em favor de Cristo. Ai, que bonito. E o Juca ficava satisfeito e deixava eu sair com ele, né? O padre era esperto, viu?
E nós precisamos desse princípio institucional e familiar, ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e transmissão do programa Amor Exigente. E a família, será que tem uma proposta de vida? Sabe que eu quase não achava ninguém que definia posturas que faziam com que a família deles fosse reconhecida por isso. Como assim? O que era importante na minha família com as crianças? E isso veio do meu marido, não foi de mim. A importância do conhecimento, da cultura, da integridade moral e ética. Família Menezes, protestante, lá de Tatuí, tinha essa postura. E a sua? Você sabe quais são os valores que definem a sua casa e que você quer deixar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu entorno, para a sua cidade? Qual é a marca de vocês? Qual é? Dos seus afilhados. Qual é a marca do meu padrinho? É ser... Maria vai com as outras, ninguém é no Amor Exigente. Mas, enfim, se posicione. Deixa claro a sua marca, Marcinha, para deixar ali na sua casa. Então, ser fiel, honesto e verdadeiro na transmissão da proposta de vida da sua família também é importante. Próxima. O que é ser fiel? O que é e como ser honesto? E o que é e como ser verdadeiro? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas três posturas. Veja lá, o que é... Meu filho, ó, quando eu fizer assim, pode passar, tá? Vira aí. Definição. Próximo. Fidelidade, honestidade e verdade com as suas consequências positivas e negativas para o indivíduo, para a instituição e para a sociedade. Eu queria a ajuda de vocês. Como é que está o tempo, Rogério? Posso tranquilo? Você marca que horas? Uns 10 minutos, você me avisa? Eu queria a ajuda de vocês. Por exemplo, para mim, quando cheguei em Campinas, a pessoa que mais me tocou nesse sentido, não só na comunidade, como na família, foi o professor Saulo. A repercussão da postura daquele homem era uma coisa extraordinária. Ele era o melhor amigo do Padre Haroldo. E um homem verdadeiramente com essas características: fiel, honesto e verdadeiro. Agora, as consequências disso. Quando a gente vive numa cidade pequena, a gente conhece praticamente todo mundo, não é? Lá em Jataí, na minha cidade, sudoeste de Goiás, eu sabia exatamente quem não era isso, quem não verdadeiramente vivia fidelidade, a honestidade e a verdade.
Em instituições, a gente engana por pouco tempo. Depois de um tempo, as pessoas percebem. Nós não enganamos ninguém por muito tempo. É você começar a viver e perceber isso. E na sociedade igual. Mesmo numa grande cidade, devagarinho, você sabe quem é ou quem não é a pessoa adequada. Não é, Vera? Eu queria muito mostrar a Vera para vocês. Vera, sabe, é do meu tempo a Vera. Nós começamos quase juntas, uma sala de palmas para a Vera. Olha ela lá. Obrigada, Vera. Obrigada. Vera de Marília, com o grupo dela. Que coisa mais especial. Você tem uma história que vale a pena. Só uma pessoa levanta e me conta o que é que você tem de exemplo. Ou de indivíduo, ou de instituição, ou de sociedade, que a pessoa desonesta ou honesta marcou você. Uma história que vale a pena. Alguém me ajuda? Por favor. Essa pessoa, para mim, é meu pai. Meu pai é uruguaio, com 11 anos, subiu no caminhão de circo e veio para o Brasil. Casou, teve filhos aqui, parou de trabalhar no circo para que os filhos estudassem. Meu pai era tão honesto e verdadeiro que, se ele devia alguma coisa para alguém e não conseguia pagar, teria dificuldade de pagar, ele não conseguia dormir. E os exemplos dele me guiaram até hoje na minha vida. E eu tenho orgulho dele. Uruguaio. Cadê os uruguaios? Ó, mais um aqui de vocês. Ó. Na sociedade, tem algum exemplo que vocês lembraram? Só um exemplo. Na sociedade. Vem aqui. No trabalho, normalmente, quando a gente tem alguma coisa, e aí as pessoas querem que a gente pegue atestado, mas eu não estou doente. Então, ou eu tenho hora para compensar, eu compenso hora, ou senão eu falto. Né? E querem, porque querem incutir em mim que eu deva pegar um atestado, sem estar doente. E, então, eu acho que é uma falta de ética, é uma falta de ser honesto, verdadeiro. E aproveitando o exemplo dele, meu pai falava isso, que vai chegar um dia que nós vamos ter vergonha de falar que a gente é honesto. Porque a sociedade quer incutir isso na gente. E sabe o que me assusta? É um médico se prestar a dar um atestado para alguém que não está doente. Como é que nós estamos formando nossos netos e nossos filhos? Vamos ouvir uma uruguaia? Você levantou a mão, né, minha filha? Vem cá. Vocês já pensaram nisso? Os médicos são nossos filhos ou nossos netos. Como é que eles se prestam a isso? Olá. Olá, sou Maria Marta. Eu sou argentina, mas eu moro em Uruguai. Minha cunhada, não sei como se diz, cunhada,
pegó un taxi en Argentina y fue a un shopping. Se olvidó el bolso en el taxi. Estuvo paseando en el shopping, fue a comprar la comida y se dio cuenta que no tenía el bolso. Después de una hora de pasear por el shopping. Y bueno, se fue a ver si encontraba el taxi y el taxista estaba esperándola y le dio el bolso. Brasileiro ou argentino? Argentino. Palma para os argentinos. Obrigada, obrigada. Tem brasileiro também que faz isso, não tem, gente? Tem uns que não fazem cada coisa, mas não são do AE, não são. E vocês sabem que eu perdi minha esposa, vai fazer 2 anos agora em outubro, e no dia que ela faleceu, nós tínhamos que fazer todas as preparações para o velório, para o enterro, e o hospital deu ali o papel, a documentação, e pediu que nós esperássemos numa sala, para que chegasse a funerária. Daqui a pouco a funerária chegou, e logo foi falando para mim, olha, está tudo certo, mas eu vou parar o carro funerário aqui fora do hospital, que eu quero conversar com o senhor. Eu já achei esquisito, por que teria que sair fora do hospital? E aí então nós saímos fora do hospital, eu e o meu filho, e ele disse, olha, eu preciso levar o corpo da sua esposa para fazer um embalsamamento, porque senão o corpo vai sofrer, vai começar a soltar líquido. E eu falei, não, eu não quero nada disso, era praticamente fim da pandemia, poucas horas de velório, e aquela dor, aquela coisa ruim. E ele falou, bom, também o senhor não quer, então responsabilidade sua. Meu filho foi para a casa dele, eu fui para a minha casa. Ele ligou no meu celular de novo, dizendo, olha, eu estou aqui com o corpo da sua esposa, e ela está muito feia, está soltando líquido, eu preciso levar para esse lugar. Eu falei, não, o senhor não vai levar, pode deixar da forma que está. Quando eu cheguei no dia seguinte para abrir o velório, eu cheguei sozinho, ela estava tão bonita, tão arrumadinha, não precisava nada daquilo. Ele queria fazer uma extorsão numa hora difícil, de dor da família. Então isso não foi nada fiel, nada ético e muito menos verdadeiro. Eu gostaria de contribuir com dentro do grupo, já que a dona Mara está falando do grupo. Eu fico no grupo da sobriedade e teve uma situação que o menino, pela justiça, foi encaminhado para o grupo. E aí ele teve um dia, uma certa reunião, que ele falou para mim... que eu preenchia lá a declaração da presença dele. Aí ele falou para mim, eram 8 e... Começou 8 horas a reunião, 8h30, ele falou, eu vou sair, que eu preciso sair, e você põe aí para mim, que eu fiquei até às 10. Eu falei para ele, meu querido, eu vou colocar que você entrou às 8 e saiu às 8h30. Ele pegou e jogou assim, com força na minha... Quase me confrontando mesmo. Eu falei para ele, eu não vou pôr, eu vou pôr 8h30. E dei um abraço nele. E aí ele começou a chorar. E porque ele tinha perdido o pai e a mãe, ele não conseguiu partilhar ali, num acidente. Tinha perdido o pai, a mãe e um sobrinho. E ele estava muito desestabilizado, desamparado. E esse menino, a partir dali, ele continuou no grupo por muito tempo, que não era muito comum para os meninos da justiça. E tenho certeza que essa atitude, quando
se fosse antes, gente, eu teria falado assim, de um jeitinho brasileiro. Tá bom, eu vou pôr 8,5 para você. Mas o amor exigente foi me arrumando, despertando uma consciência ética. E isso é muito importante para que a gente leve a sério mesmo, viva esse programa, essa proposta do amor exigente. É isso que eu tenho para falar. Bom, acho que ficou claro para vocês a importância dos princípios éticos no indivíduo, na família, nos grupos, na comunidade, na sociedade de um modo geral. Esse exemplo da Márcia resgata a pessoa. Eles não podem mais voltar a ser aquelas pessoas que o padre chamava não prestam. E não prestam quando mentem, quando roubam, quando fazem as coisas erradas. A última. Tá bom. É um testemunho. Meu marido está aqui comigo, é o Osmar. Nós estamos no Amor Exigente há mais de 15 anos. Nós temos 51 anos de casado, e ele é muito fiel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um filho que é dependente químico, que tem uma situação seríssima, a doença dele, mas o meu filho, sempre que ele está na sobriedade, ele fala, pai, eu vou seguir o seu conselho, o seu exemplo, porque você é um exemplo de honestidade e de verdade. E o meu marido é mesmo uma referência de honestidade e de verdade na nossa vida. E eu queria falar isso enquanto ele é vivo, e enquanto ele me escuta. E falar para vocês que vale a pena, tá? Eu confio. Vem cá, Osmar, vem cá. Eu falo que eu ponho a mão no fogo por ele, tá? Meu filho fala, pai, um dia eu ainda vou ser honesto, verdadeiro, como o senhor, e vou estar na sobriedade. Não exagera, senhor. Amém. É isso. A gente tem que falar para as pessoas enquanto elas são vivas, né? E eu agradeço a Deus. Obrigada, dona Mara. Quem não chegou a conhecer o Osmar, o Neubi, o Osmar era conhecido como sósia do Neubi. Todo mundo fala assim, é o Neubi, olha aqui. O Neubi era assim, desse jeito. Eu, o Neubi brasileiro, e ele, o Neubi paraguai, né? Obrigada. Uma qualidade que se refere à lealdade, confiança, comprometimento com alguém ou alguma instituição. Então, fiel, a definição é essa, é uma qualidade que é um comprometimento com alguém, com alguma coisa, com uma instituição. Mostra lealdade quem não trai, quem realmente, se a confiança é depositada nele, ele segura. Isso é ser leal, né? Temos que ter bem definido o que é lealdade. Ser fiel envolve constância e sinceridade nos relacionamentos de amizade e compromisso. Sabe, às vezes adolescentes, são duas adolescentes muito engraçadinhas, muito ligadas, daí chega uma nova, fica um trio, e elas são vistas e são amigas, só que uma viaja e daí as duas que ficam falando mal daquela que não está. Que judiação. Nós temos que estar realmente segurando
isso daqui. Próximo. Ser honesto. Honestidade é uma virtude fundamental que envolve franqueza, sinceridade, integridade em ações e palavras. Cuidado com o que fala, gente. Cuidado. Para mim, honestidade é uma elevação de caráter. Os AAs dizem que o dependente é uma falha de caráter. Eu não vejo bem assim. Eu acho que existe uma responsabilidade muito importante nas nossas ações o tempo inteiro, mas o momento em que eles ficam sóbrios há uma elevação do caráter, passa a ser honrado, digno, e há sinceridade, verdade no que eles fazem. Ser honesto significa agir com sinceridade, evitar a falsidade, a fraude, o engano. A gente precisa torcer para que do amor exigente saiam netos e filhos que possam assumir comandos em instituições, em municípios, estados, país, para que a gente não passe por falsidades, fraudes e enganos, não é? Uma pessoa honesta é transparente em suas interações, é responsável por suas ações e é respeitada pela confiança que transmite, que nem o seu marido. E é do amor exigente. Verdadeiro não fica imaginando, não inventa, não mente. O que eu, nessa caminhada de amor exigente, tenho notado que as famílias, quando adoecem com o problema da dependência química, elas imaginam coisas, e as coisas que elas imaginam passam a ser verdade para elas, mas não corresponde ao fato de verdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a verdade é o fato, não é o que a minha cabeça vê, o que eu sinto, não, é o relato do fato. E aí nós vamos estar sendo verdadeiros, e que implica ser genuíno, autêntico, preciso. Cuidado com inventar coisa, que é normal, que é comum em famílias de dependentes químicos. E acho que é aí que o doutor Ronaldo entra. Nossa, que barulhão. É chuva. Que bom. Bom, então eu acho que é nesse aspecto de nós continuarmos uma família assim meio irresponsável, que o doutor Ronaldo fala que se nossos filhos voltarem vai ser desastroso. A pessoa verdadeira é sincera, tem coerência entre o que pensa e o que faz, e o que fala e o que faz. Está claro isso? Coerência, coerência. Uma dos exemplos que eu mais me encanto é esse homem, Oskar Schindler, que na Segunda Guerra Mundial colocou a vida dele em risco o tempo inteiro para proteger e garantir a segurança
de mais de 1.200 judeus, e ele era fiel à vida e salvou os judeus das autoridades nazistas. Então, é um homem extraordinário, esse, um exemplo para nós. Não teve medo dos nazistas, né? O amor de Romeu e Julieta. Ai, eu acho linda a história deles, lá em Verona. Amor até a morte. Olha que coisa bonita. E o seu amor? Seu amor por sua família, pelas pessoas que Deus deu para a gente como responsabilidade, eles não são nossos. Nossos filhos não nos pertencem, não são nossos, mas são responsabilidade que Deus põe para nós. E nós devemos pensar assim, devemos estar cientes daquilo que nós temos que fazer. Qual é o seu modelo em relação à vida? Aparentar coisa, nossa, é o que mais eu vejo hoje em dia. A pessoa não tem importância ter. Ela precisa parecer ter, parecer ser. É aparência. Olha, fidelidade. Profissionais da saúde durante a pandemia, arriscando suas vidas, trabalhando incansavelmente e enfrentando desafios, fiéis ao juramento de cuidar dos doentes. Não é lindo isso? São pessoas do povo simples, diferente daquele médico que dá a receita dizendo que está doente, quando não está doente. Estou acabando. Olha esse moço. Um moço simples, Mateus Inácio de Souza, com 21 anos, Santa Catarina, que deixou um bilhete pedindo desculpa num carro, super carro, porque ele não encontrou o dono do carro, deixou um bilhetinho lá. E o dono do carro, ele nunca ia achar quem foi que bateu. E esse moço era um moço honesto, fiel, verdadeiro. Denunciantes, Nossa Senhora, a gente tem uma mania de dizer que é dedo duro. A gente fica bravo com o filho quando faz isso. Mas nós temos que explicar a diferença de uma coisa para outra. Quando você detecta uma mentira que pode desorganizar uma família, uma sociedade, você tem que chegar e falar. E esses são denunciantes, que ajudam a pôr as coisas nos trilhos, sem ter medo da própria vida. Que tipo de denunciante a gente é? Fiel, honesto, verdadeiro? Sabemos da história e vamos tentar ajudar e corrigir para o bem da sociedade, para o bem do todo? E o Mahatma Gandhi, líder espiritual, viveu com autenticidade e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo por sua coragem em defesa de valores, dos seus valores.
Ele não influenciou só a casa dele, nos influenciou a nós. Nelson Mandela, líder sul-africano que lutou contra o apartheid e defendeu a verdade e a justiça após passar 27 anos na prisão. Mostrou com sua vida a verdade na busca de uma sociedade mais igualitária. Não é admirável isso, gente? A ele. A senhora sabe disso. Convidou o guarda dele na prisão por anos para participar do jantar em homenagem a ele. É um homem extraordinário. Por que você não pode ser assim? Uma pessoa extraordinária. Sabe, que não fica pulando, ó, uma hora está ótimo, outra hora está péssimo, outra hora está brigando, outra hora... Não, Deus nos torna capazes de estarmos dentro daquilo que Ele propôs para o homem, num paraíso que é a nossa terra. Fidelidade, a honestidade e a verdade continuam a desempenhar um papel vital na sociedade. Eles mostram a importância de ser fiel aos seus princípios, de agir com honestidade e buscar a verdade, mesmo diante das adversidades. É isso aí. Aquilo, leiam comigo, por favor. Aquilo que eu sou é presente de Deus para mim. Aquilo que eu me torno é presente de mim para Deus. Obrigada.